but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Abra sua Bíblia em Lucas 24. Nós vamos ler do 13 ao 30. Vamos lá? Lucas 24, a partir do 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? 19. Ele lhes respondeu: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. Amém? Essa passagem aqui, ela é muito conhecida. Os discípulos do Senhor caminhando
para Emaús. Vocês podem colocar o pop-up, por favor? Sabe, queridos, o Senhor está nos chamando para voltar para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Voltar para o devido lugar. O lugar onde todas as coisas começaram. O lugar onde você o viu pela primeira vez. Sabe, Jesus estava caminhando com eles ali. Tinha acabado de acontecer todas as coisas que eles mesmos relataram. Eles participaram de tudo que aconteceu com Jesus. Eles ouviram aquelas mulheres falarem para eles: olha, nós fomos até o túmulo e ele não estava lá. Depois eles ouviram também os outros discípulos que foram lá e olha, realmente ele não estava lá, mas eles estavam entristecidos. E estavam fazendo algo que o Senhor não havia pedido para eles. Que era sair da cidade. Eles estavam saindo da cidade para continuar suas vidas. Para seguir o caminho. Lá em Lucas 24, 49 diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus havia pedido para eles não saírem de Jerusalém. Eles estavam indo para uma outra direção. Mas Jesus, com o seu infinito amor e misericórdia, foi se encontrar com eles. Mesmo eles indo para um caminho que o Senhor não direcionou, o Senhor foi lá se encontrar com eles. Quantos de nós aqui andamos em caminhos, em lugares que nós não devemos estar? Quantas vezes o Senhor se manifestou a nós e nós sequer percebemos? Quem aqui já passou pela situação de estar conversando com alguém, de estar em algum lugar e de repente aquela pessoa começa a falar e seu coração começa a queimar? Quem aqui já passou por isso? Acho que a maioria de nós, né? Eu lembro que antes de me encontrar com o Senhor, quando Ele ainda me buscava, eu lembro que um amigo meu de infância havia se convertido e ele sentava comigo na guia, no portão de casa. E eu ficava encantada de ouvir ele falar. Ele se converteu assim de uma forma que, cara, que coisa linda que Deus fez na vida dele. E ele continua firme com o Senhor Jesus. É a coisa mais linda de ver. E ele começou a contar as coisas que ele fazia e o que o Senhor fez na vida dele. E sabe, numa conversa comum? Sabe, uma situação ordinária, assim como essa aqui? Que eles estão caminhando pelo caminho e de repente o Senhor Jesus aparece a eles e eles vão conversando pela estrada. E o Senhor Jesus pergunta para eles: por que vocês estão assim? Por que vocês estão tristes? E era assim que eu me sentia quando eu ficava sentada ali naquela guia. Quantos de nós já passamos por isso? Quantas vezes o Senhor se manifestou a nós e a gente não percebeu? Sabe, queridos, a gente precisa entender que a gente precisa voltar para um lugar. E existe um devido lugar. E não se trata de uma cidade. Se trata do Senhor.
Se trata de ouvi-lo e obedecer o que o Senhor nos orientou. O que o Senhor havia pedido para eles? Permaneçam em Jerusalém. Quantas vezes o Senhor nos pediu algo que nós não obedecemos? Quantos de nós, sendo achados por Ele, decidimos voltar à vida de antes, ou às situações de antes, ou fazer coisas que o Senhor não nos pediu? Querido, quando o Senhor pedir algo a você, obedeça. Mesmo que seja para ficar parado num lugar. Mesmo que seja para aguardar aquilo que o Senhor prometeu. Não importa quanto tempo leve, aguarde. Seja obediente ao Senhor. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia e amor, os encontrou desanimados, com pouca fé. Talvez aconteceu isso com você. Puxa, eu estou tão desanimado, sabe? Eu estou tão triste. Eu estou tão sem fé. Eu não acredito mais na igreja. Eu não acredito mais nos homens. Eu não confio mais em ninguém. Talvez a sua fé em Cristo está abalada. Mas eu quero te dizer, para que você não perca a sua fé e preste atenção quando o Senhor estiver falando com você. Para você discernir todas as coisas. Ora, eles estavam com o Senhor e eles não o reconheceram. Porque o que eles estavam enxergando era a tristeza de ter perdido Jesus. E o próprio Jesus estava ali com eles, mas eles estavam tão cegos com as dores que eles sentiam, que eles pararam de discernir a voz dele. Eles estavam como que os olhos vendados. Mas o Senhor é um Deus que vem ao nosso encontro, que fala conosco, que quer saber o que a gente está sentindo. Jesus já sabia tudo o que eles estavam falando. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas ele faz questão de ouvir pela boca deles o que eles estavam sentindo. Sejam sinceros com o Senhor. Sejam verdadeiros com o Senhor. Falem das suas aflições, das suas dores com o Senhor. Fale da sua falta de fé, do seu desânimo, da sua tristeza com o Senhor. Mesmo que você pegou o caminho errado, meu irmão, o Senhor Jesus é especialista em nos colocar no caminho correto, que é Ele. Nós precisamos voltar para o devido lugar. Você precisa voltar para o devido lugar. Então, por mais que você pense assim, pastora, para mim já deu. Já cansei. Eu acho que não tenho mais nada para oferecer. Tudo que eu pude entregar, tudo que eu pude derramar, tudo que eu pude oferecer para o Senhor, eu já ofereci. Eu não tenho mais nada para dar. Eu já me senti assim. O que eu tenho para oferecer, Senhor? O que eu tenho para edificar, Senhor? O que eu tenho para te entregar? Eu não tenho nada. Mas, queridos, tudo o que nós temos é o próprio Jesus que nos dá.
é das próprias mãos dele que nós recebemos. E ele prometeu em João 7,38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Rio não para de jorrar água. Rio não para de jorrar água. Por mais que você pense, que você ache que você não tem nada para oferecer, que você não tem nada para dar, queridos, o Senhor nos prometeu que se nós crêssemos nele, confiarmos nas suas Escrituras, rios de águas vivas fluiriam do nosso interior. Fluiriam do nosso interior. E eu creio que essas águas continuam aí. Você só não está enxergando elas. Você só não está vendo elas. Você só não está discernindo elas. Mas o Senhor, com a sua infinita bondade, só precisou de um encontro com eles. Para que eles voltassem a enxergar. Para que eles desfocassem dos problemas. Desfocassem das dores. Desfocassem de tudo aquilo que eles foram acometidos. E os olhos deles foram abertos. E o Senhor comeu ali com eles. Partiu o pão ali com eles. Queridos, eu oro para que os seus olhos sejam abertos. Para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Para vocês verem que o Senhor Jesus não nos abandonou. Que o Senhor Jesus não te abandonou. Mesmo nos seus dias mais podres. Mesmo no dia que o seu coração está extremamente cabeludo. Preto e cabeludo. O Senhor não te deixou por conta disso. Mesmo que você esteja nas suas crises interiores. O Senhor continua aqui. O Senhor continua com você no caminho. Mesmo que você esteja no caminho que Ele não mandou você ir. Cara, que Deus é esse? É fantástico. Ah lá, está indo para o caminho errado. Oh, Obidias, está indo para o caminho errado. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá falar com o Obidias e lembrar a ele quem eu sou. Deixa eu ir lá falar para ele que eu continuo vivo, que eu continuo aqui e que há esperança, que há fé, que há alegria, que há dias novos, que há ressurreição. Mas teve um rapaz que ele não estava ali com eles, com esses discípulos. Ele continuou exatamente onde Jesus pediu para ele ficar, em Jerusalém. Abra sua Bíblia em João 20, nós vamos ler do 24 ao 28. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Tomé não estava com eles. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando à porta trancados, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor e meu Deus.
Tomé não tinha visto Jesus e não estava crendo que ele havia ressuscitado. Mas ele estava exatamente no lugar onde Deus pediu para ele ficar. Quanto de nós estamos exatamente onde Jesus pediu para a gente ficar, mas a gente parou de crer? A gente parou de confiar porque a gente não viu. Porque a gente não está vendo. Porque está tudo do mesmo jeito. Nada mudou. Jesus morreu. A minha vida está um caos. Mas você continua ali. A gente continua aqui. Mas incrédulos. Sem crer. Eu preciso ver para crer. Mas sabe o que eu acho interessante em Tomé? Que ele tem algo que é muito bom. E que nós não temos. A coragem de falar o que está sentindo. A coragem de dizer a verdade do que está sentindo. Olha, eu não creio. Eu preciso ver. Sabe, queridos, às vezes a gente precisa falar com o Senhor o que a gente está sentindo. Vocês viram que Jesus perguntou para os discípulos a caminho de Emaús: conte para mim. Diga o que está acontecendo. Sabe, a gente acha que o Senhor está tão atarefado, está tão ocupado, que Ele não para nos ouvir. Que Ele não para nos escutar. Ainda que Ele saiba de todas as coisas. A gente precisa confiar que a gente pode falar com Ele. Que a gente pode ser verdadeiro com Ele. Assim como aqueles homens no caminho de Emaús foram conversando. Assim como Tomé foi diante dos seus amigos. Cara, eu não estou acreditando. Eu vou ter que ver para crer. O Senhor Jesus sabe o que Ele precisa fazer. Mesmo que você tenha que ver as mãos dEle. Ver o lado dEle. Mesmo que você esteja na igreja. Servindo. Pregando. Não falta em um culto. Mas o seu coração perdeu o foco. Perdeu a fé. Perdeu a esperança. Perdeu a alegria de confiar que o Senhor continua vivo. Mesmo que a gente não veja. Mesmo que a gente não ouça. Confie nas palavras do Senhor. Confie nas Escrituras. Confie. Confie que o Senhor continua sendo bom. Que a gente deixe de ser religioso. Deixe de ser cético. Quantos de nós já pararam de trazer o lencinho? Você consegue entender o que é parar de trazer o lencinho? A gente já não chora mais ouvindo a palavra do Senhor. E eu não estou falando de um choro de emoção. Eu estou falando de um choro do seu espírito, da sua alma, da palavra rasgando o seu coração, de ouvir a voz do Senhor, de ouvir Ele falar com você. Ah, mas eu já conheço a palavra. Quantos de nós já não canta com o mesmo fervor? Porque a gente já amadureceu, a gente já sabe como é que é, e a gente perde aquela pureza, aquela simplicidade.
Eu penso que eu perdi bastante disso. Porque eu era bem 13, gente. Eu era muito doida. Eu amo muito Jesus, mas eu era zero limites. Eu lembro que uma vez, quando eu ministrava adoração onde eu me converti, na Brasil para Cristo, uma igreja que eu amo muito. E eu lembro que eu estava ministrando adoração ali, e aí o Senhor me pediu para sair correndo. Para sair correndo assim, ó, em volta da igreja e chamar todo mundo para correr de alegria em volta. E eu saí correndo que nem uma doida, sem estar nem aí para o que os outros vão pensar. Pouco me importava o que os outros estavam pensando. Cada loucura que a gente já fez, você consegue lembrar de alguma loucura que você em sã consciência não faria para o Senhor? Babar no chão é normal. Mas eu lembro que eu com uma barriga desse tamanho, eu ministrei o louvor até as 2 últimas semanas. Aí o AP chegou assim e falou: filha, você pode parar. Você pode parar de ministrar adoração aqui com o pessoal, você pode descansar. Mas eu estava ali porque eu amo o Senhor. Com uma barriga desse tamanho, eu brinco que eu era uma barriga com 2 bracinhos e 2 perninhas. Quem me viu grávida sabe o tamanho da minha barriga. E eu lembro que teve uma vez que o Espírito Santo me pegou a dançar de uma forma, com uma barriga desse tamanho, que eu pulava que nem uma cabrita. E eu lembro da pastoraria assim embaixo. A gente perdeu isso. E eu não falo para a gente fazer isso com emoção. Não é emoção. É no espírito. Acho que o Gralac já presenciou muita doideira, né, Gralac? Léo também. Eu não tinha vergonha. Eu não tinha pudor na presença do Senhor. Zero pudor. Se tivesse que sair correndo, saia correndo. Se tivesse que puxar um para sair correndo, saia correndo. Não importava. Porque a gente perdeu essa pureza por conta das nossas lutas. Por conta das nossas dores. Por conta dos nossos traumas. Por conta da nossa história. Por conta dos tombos. Dos machucados, das inúmeras feridas, porque a gente está receoso de acontecer de novo, a gente fica receoso de cair de novo. Mas, queridos, a vida com Jesus é também um parque de diversões. É também altos e baixos. Mas é tão divertido estar com o Senhor. Nosso Deus não é um Deus triste, não, queridos. Nosso Deus é um Deus alegre, feliz. Mas nós andamos cabisbaixos, cansados, tristes, desanimados, sem esperança. Mas o Senhor está falando com vocês. Vocês conseguem discernir que é Ele? Vocês conseguem discernir que o Senhor continua falando conosco? Nós só precisamos ter os nossos olhos abertos para enxergar Ele. E a gente precisa voltar para esse lugar.
para esse lugar de confiança, para esse lugar onde você é sincero com Ele, onde você tira as suas máscaras, onde você se fica despido na frente dele e mostra toda a sua sujeira, toda a sua impureza, toda a sua imperfeição. Você sabia que quando nós confessamos os nossos pecados aos nossos irmãos, nós somos curados? Quando a gente confessa o nosso pecado ao Senhor, nos arrependendo de fato, de forma genuína, Ele nos perdoa. Mas quando a gente compartilha um com o outro, nós somos curados. Seja sincero. Porque Tomé tem a fama de ser incrédulo, né? Ah, esse é crente Tomé, só acredito vendo. Mas muitos de nós não temos a coragem que ele teve de falar realmente o que ele estava sentindo. De falar realmente a verdade do coração dele. O Senhor não quer, Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe. Não adianta a gente se esconder. Para onde a gente vai? Se a gente for para um monte, Ele vai estar lá. Se a gente for para a profundeza, Ele vai estar lá. Não tem como fugir do amor do Senhor. Não tem como fugir de quem Ele é. Então, volte para esse lugar. Volte para esse lugar de confiança. Talvez você está desviado. Se perdeu no meio do caminho, não está congregando junto com os irmãos. Parou de cultuar o Senhor, de ter comunhão com o corpo de Cristo. Querido, saiba que o Senhor está falando com você. Talvez você é como Tomé, está no lugar que o Senhor pediu. Está dentro da igreja, mas não está crendo mais no Deus da igreja. Perdeu a fé, perdeu a esperança. Se o Senhor tiver que mostrar o lado dele para você, Ele vai mostrar. Se Ele tiver que mostrar as mãos dele, Ele vai mostrar. Seja corajoso em falar para Ele, porque precisa ser corajoso para ser verdadeiro. Precisa ter coragem para ser verdadeiro. Porque a nossa verdade, quando eu digo verdade de quem nós somos, do nosso caráter, da nossa personalidade, pode ferir as pessoas. Mas Jesus, Ele já foi ferido. Ele já foi transpassado. Nada para Ele é demais. Nada para Ele é too much. Ele já passou por tudo que Ele tinha que passar. Nada para Ele é novo, nada para Ele é velho. Ele é o Deus do tempo. Então seja verdadeiro. Seja sincero. Fale o que você está sentindo. Para que Ele abra os seus olhos. Mas também ouça o que o Senhor está falando. O Senhor tem falado tanto conosco. Dia após dia. Domingo após domingo. Oração após oração. Leitura da palavra após leitura da palavra. Ensino após ensino. O Senhor está falando, o Senhor está falando, o Senhor está falando. O Senhor continua falando, o Senhor continua vivo. Ele continua fiel, Ele continua bom. Ele continua partindo o pão. Ele continua nos ensinando em amor. Ele continua nos ensinando com sabedoria. Cada um com a sua peculiaridade. Cada um com o seu jeitinho ogro de ser. Ou delicado de ser. Ou engraçado de ser. Ou sério de ser. Não importa qual é a sua personalidade. Seja sincero com o Senhor. Fale com o Senhor.
Se você se encontra nesse lugar indevido, volte para o devido lugar, que é na presença do Senhor, que é ouvindo o Senhor, que é confiando no Senhor. Tem alguém aqui que se encontra nesse lugar? Distante, sentindo as dores do que aconteceu. Ou talvez você esteja como Tomé, no lugar que Jesus pediu, mas com o coração incrédulo. Quem aqui se encontra assim? Seja corajoso. Eu quero convidar você para vir aqui, que eu quero orar por você. Não perde a oportunidade não, meu irmão. O Senhor está falando. Se o seu coração está queimando, se o seu coração está pegando fogo aí, é o Senhor falando com você. É o Senhor falando ao seu coração. E Ele está se revelando, eu estou aqui. Viu? Olha as minhas mãos, olha as minhas feridas. Eu continuo vivo. Ouça a minha voz, tenha comunhão comigo, coma da minha palavra. Porque o pão é alimento, representa a palavra. Coma do banquete, do alimento que o Senhor tem te dado. Ouça o Senhor. Eu queria pedir para que o Fábio venha aqui. O meu marido está trabalhando lá em cima. A P, Ari, também puder nos ajudar. Nós vamos orar por você. E depois nós vamos orar uns pelos outros. Porque a gente também muitas vezes se encontra nesse lugar. Né, Fábio? A gente não é diferente de você, não. Na verdade, a gente é pior que vocês. Vem um pouquinho mais para cá, assim. Queria que o louvor viesse aqui. Voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao princípio, voltemos ao início, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Nos leva, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta
volta ao primeiro amor. Leva-nos de 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 volta ao primeiro amor. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Se nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Se nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Se nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Se nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar ao qual pertencemos, e nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar. Leva-nos de volta ao primeiro amor. 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 Leva-nos de volta ao primeiro amor.
meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Os ornamentos que eu coloquei, os meus olhos em ti, nada mais me
lugar seguro pra te ver passar, pra te ver passar na fenda da rocha. Há um lugar seguro pra te ver passar. Na fenda da rocha há um lugar seguro pra te ver passar, pra te ver passar. Você é a rocha, você é o acesso seguro, você é o acesso ao Pai, você é o acesso ao Pai, na fenda da rocha. Passar na fenda da rocha há um lugar seguro pra te ver passar, pra te ver passar. Onde você está? Eu irei, sem medo de me afogar. E eu irei aonde você está. E eu irei, sem medo de me afogar. Eu irei aonde você está. E eu irei, sem medo de me afogar. Onde você está? E eu irei, Senhor, por onde quer que chames, por onde quer que chames, irei, por onde quer que vá, irei, confiarei em ti, confiarei em ti. Aonde chamares, irei, aonde chamares, irei, aonde chamares, irei, e aonde chamares, irei, e aonde chamares, irei, e aonde chamares, irei, e aonde chamares, irei. E aonde chamares, irei, e aonde chamares, irei, e aonde chamares, irei. Confiarei,
seja o nome do Senhor. Sejamos todos fortalecidos. Hoje nós voltamos ao devido lugar, amém? Aleluia. Sabe, às vezes, a começar por mim, os ministros, eu sou o primeiro a fazer essa oração e a reconhecer que eu preciso estar no devido lugar, no centro da vontade de Deus. E assim como aquele desenho do pop-up representava muitos lugares, ali, todos aglomerados, eu olho para a minha vida, às vezes a gente está em tanto lugar, a gente vai, volta, a gente está em tanto lugar e em lugar nenhum. E o único lugar que interessa de fato estarmos é no centro da vontade de Deus, estarmos em meio à sua vontade, no seio, no colo do Pai. Esse é o único lugar em que há segurança, em que há plenitude, em que há vida, e não uma vida qualquer, mas a vida Zoe, a vida de Deus. Como a pastora Vanessa falou, é nesse lugar que o rio flui, é nesse lugar que a vida se desata, é nesse lugar de segurança em que nós sentimos que de fato estamos vivendo. É a vida dele em nós. Não é uma vida qualquer, é a vida dele em nós. Porque quando saímos das trevas, quando fomos arrancados das trevas, quando fomos amados primeiro, ele nos tira daquela dimensão, daquele lugar de trevas, a qual chamávamos de vida, mas era uma vida biológica, e agora ele nos transporta para uma outra dimensão. O reino do seu maravilhoso Filho, onde já não vivemos mais nós, mas ele vive em nós. É esta vida Zoe, a vida de Deus, a vida de plenitude, a vida onde não importam as circunstâncias lá fora, quando estamos no centro da sua vontade, nos é suficiente. Nos é suficiente. Tudo o que precisamos é dele, e tudo é dele, por ele e para ele. Portanto, hoje é o convite para você: seja renovado em sua mente, transformado pela sua vontade. Acredite, ele te trouxe de volta a centralidade da vida dele. Seja fortalecido e revigorado na tua vida, amém? Vamos ficar de pé. Seja fortalecido, seja revigorado, seja renovado. Os teus pés cansados, tuas mãos cansadas, muitas vezes a tua mente cansada, seja renovado agora, seja fortalecido agora, seja renovado agora. No centro da sua vontade, há plenitude. No centro da sua vontade, tudo flui a teu favor, tudo flui a teu favor, é para você. Na tua vontade, na minha vontade, eu faço a tua vontade. A palavra de Deus diz: pensem os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja. O fim que você deseja, Ele está olhando para os teus desejos, para os teus sonhos. Os teus sonhos estão de pé, as palavras estão de pé. É para te dar o fim que você deseja. Você não é uma marionete, você não é um bibelô, você é filho do Deus que te ama e que entregou o seu filho por ti. Ele está se movendo na terra para te colocar no lugar devido, no lugar, no seio do seu amor, no centro do seu amor. No centro do seu amor. Se alegre, meu irmão, tome posse disso e diga: estou voltando. Se alegre e diga: eu estou voltando para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu estou voltando para um jardim de intimidade. Eu estou voltando para o centro da tua vontade. Gaste a sua vida no devido lugar. Gaste o seu tempo no devido lugar. Gaste a sua vida no devido lugar. Invista no devido lugar.
Traga os seus filhos para o devido lugar. Sonhe com sua família no devido lugar. Proclame que você vive para estar no lugar aonde Ele está. Se alegre, meu irmão, e declare com tua boca, porque tudo foi formado com o poder da palavra. O poder da palavra. Declare na tua vida: eu estou voltando. 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 Senhor, obrigado. Eu estou voltando, Senhor, para esse lugar devido. O teu coração, o teu coração, um lugar de intimidade, um lugar secreto, o lugar onde habita o meu Pai, o lugar onde flui o meu amor, o amor perfeito que habita em mim, o amor perfeito que agora vive em mim. Esse é o lugar. De maneira simples, Senhor, nós decidimos voltar a esse lugar simples, mas poderoso, um lugar de intimidade, um lugar de oração, um lugar da simplicidade, uma simplicidade que é diametralmente poderosa na outra extremidade, porque é o lugar onde o Senhor está. Não é um lugar tangível, palpável, é uma dimensão que quando você pisa nesse lugar, você sente o impacto e o poder de uma vida transformada, uma vida que se desata. E em tudo aquilo que você põe a mão, você vê o favor do Senhor. Em todo lugar que você põe a planta dos pés, você vê a santidade se abrindo como o mar se abriu um dia. Você sabe, porque você sabe que Ele está contigo. Porque as pessoas vêm, eles vêm, e todos vêm. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem trazido a esta casa. Não permita nunca que a nossa carne, a nossa mente, a nossa psique, os muitos bloqueios, os traumas, Senhor, nos impeçam de estar nesse lugar de segurança. O único lugar que interessa estar é o centro da sua vontade. Fortaleça cada um de nós aqui nesta noite. Cônjuges cansados, pais cansados, mães cansados de esperar seus filhos, pessoas cansadas de esperar coisas, esperar circunstâncias. Sabe, eu creio que mais do que nos ensinar a saber esperar, Deus também está liberando o favor do céu. Favor do céu, favor do céu. Porque quem sabe esperar, o tempo não te oprime. O tempo não te esmaga. Quando sabemos esperar no Senhor, quando estamos no centro da vontade do Senhor, o tempo não te esmaga. O tempo trabalha para você. Eu quero declarar em nome de Jesus que o tempo não vai te oprimir. O tempo não vai te oprimir. As coisas que ainda não chegaram nas tuas mãos e que vão chegar, não vão te oprimir. Porque no centro da sua vontade, não há pressa. Não há pressa. Não há pressa. Não há pressa. Deus está dizendo para você, irmão, irmã, eu não sei o porquê. Deus está dizendo assim: calma, não tenha pressa. Não tenha pressa, porque vai chegar.
vai chegar, mas você precisa estar no devido lugar. No devido lugar. Acalma o teu coração. Senhor, obrigado por esta mensagem. Obrigado por esta palavra para o meu e para o nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Você está feliz? Você está feliz? Você pode dar um aplauso ao Senhor?